Esta seleção só é bicampeã mundial porque seu país é um dos maiores colonizadores do mundo. Em 1830 conquistou a Argélia, dando início a 132 anos de colonização. 3 décadas depois, um filho de imigrantes argelinos implodia a seleção brasileira e liderava os Blues para a glória. Também foi a França que se impôs sobre a soberania dos povos de Camarões, Congo e Mali durante todo o século XX, para que em 2018 o filho de um camaronês recebesse o passe de um dos poucos jogadores brancos do time e se sagrasse campeão do mundo. Forjada a ferro e fogo, a França atual chega à sua versão auge, e não à toa, de pluralidade étnica nunca antes vista, superando até mesmo a miscigenada seleção brasileira. Quer saber como um país que venceu a Eurocopa de 84, majoritariamente só de franceses nativos, se tornou a maior concentração de jogadores africanos do mundo? Então fica ligado que eu vou contar tudo pra você nesse vídeo. A França foi um país muito espertinho, fez uso do seu poderio econômico e militar para colonizar muita gente, e com efeito também fez muito estrago, é claro. A colonização francesa foi basicamente isso aqui: os caras arrancaram o couro das colônias por trocentos anos e depois de deixar tudo em frangalhos, eles vazaram. Daí o país colonizado meio que fica, ué, o que eu faço agora? Após a Segunda Guerra Mundial, muitas de suas colônias já haviam se desvinculado e se tornado independentes, mas através de acordos diplomáticos, mantinham relação com a metrópole para fins de avanços socioeconômico. E assim surgiram as primeiras ondas imigratórias da África para a França. A procura por emprego e a promessa de uma vida melhor se encontra com a busca por reconciliação de uma nação que deseja finalmente assumir seus BOs. O futebol nunca teve lá seu status na França. Mais praticado nas classes baixas, o esporte logo se tornou uma porta de entrada para imigrantes tentarem a sorte, ou tentarem a sorte de seus filhos. Meu irmão, sabe quem cresceu nessa pacata casa aqui na comuna francesa de Les Ulis? Coisa boba, um tal de Thierry Henry, um dos maiores artilheiros da história. Tá, beleza, não sei se foi nessa casa aqui. Henri, filho de Antoine, original de Guadalupe, que adivinha, pertence à França. Mas certamente não foi do Caribe que a França mais extraiu material humano valioso, e sim de uma tal de Argélia. Meu irmão, vou falar pra você que se combinar certinho, Argélia e Suriname ainda fazem a final da Copa do Mundo um dia. A Argélia tem um elo com a França muito poderoso. Não só atravessou um processo de independência truculento, como foi ela que abasteceu seus últimos 2 bolas de ouro do país. Mas não se engane, os 2 jogadores são vistos de formas bem diferentes pelos franceses. Zidane sempre reconheceu sua origem étnica e sua condição de imigrante. Mas chega mais, Vassilenko. Na moral, olha como o cara cai de um cavalo, bicho. Ai. Você consegue imaginá-lo causando algum tipo de incômodo? A temperança de Zidane com atritos políticos e sua polidez de praxe francesa o coloca no suprassumo da consagração, seja entre franceses ou argelinos. Mas nos subúrbios de Lyon, em meio a muito atrito cultural, que a França do século XXI forjou seu próprio anti-herói. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. Bien. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Julie, comment dire, stop. Se queda sin palabras. Karim Benzema viu de perto não só a xenofobia com sua origem étnica, mas também com o preconceito religioso. Abre aspas para Rafid, pai de Benzema, entrevista ao Globo Esporte em 2014. Meu filho é muçulmano. Nós somos muçulmanos praticantes. Mas ele é francês. O Karim se sente francês de coração. Ele nasceu aqui, cresceu aqui e estudou nesse país que ele ama. Muitas pessoas não sabem, mas ele foi convidado para representar a Argélia. Poderia estar lá jogando com eles, mas preferiu a França. Benzema é um cara complicado no extracampo, vamos combinar. Mas ser acusado de não ser um verdadeiro francês por políticos conservadores também já é demais, né? E tudo isso por quê? Porque ele não cantou o hino. Nas palavras de Benzema: se eu cantar o hino, não significa que eu vou fazer 3 gols. Beleza, patriota francês? Cantar o hino ou não sempre será um debate nas rodas de conversa sobre futebol entre os franceses, já que em 2022 apenas 5 jogadores do plantel eram franceses nativos, ou seja, não eram filhos ou netos de imigrantes. Mas nem sempre foi assim. Na Eurocopa de 84, a França foi uma anfitriã perfeita. A equipe tinha o famoso Carré Magique, liderado por Platini, uma equipe em sua maioria composta por brancos. Para chegar em tempos de Camavinga e Kimpembe, o futebol passou por um longo processo de aceitação e muito, mas muito investimento.
Anos e anos de investimento em instalações de futebol e categorias de base foram responsáveis por fazer da Ligue 1 um grande celeiro de talentos e vitrine. Em outras palavras, não só clubes como Mônaco e Lille, mas toda a liga se torna um efeito trampolim para jogadores. Companheiros de Leicester, Mahrez e Kanté são provas vivas dessa realidade. N'Golo Kanté foi subindo de degrau em degrau nas divisões francesas, enquanto Mahrez saiu do Havre, um clube pioneiro em revelações francesas. Lembrando que o Mahrez nasceu em Cerceres, na França, tá? Mas, diferente de Benzema, ele aceitou o convite para defender as cores argelinas. Mas não vai pensando que esse investimento todo é limpinho não, tá? Afinal, estamos falando sobre futebol. O PSG, de dono árabe, foi um grande catalisador de talentos e ainda faz movimentar a economia do setor em todo o país. Mas para isso, a França é suspeita de ter vendido seu voto a favor do Qatar como país sede da Copa de 2022, em troca do primeiro aporte ao clube. Mesmo com uma nova configuração geopolítica, a França ainda exerce seus poderes enquanto colonizadora até no mercado. A partir de seus acordos comerciais, ela é o país com mais acesso e isenta de custos para a obtenção de jogadores em território africano e América Central. Daí facilita, né, mon chéri? As polêmicas em torno da identidade nacional francesa, refletidas em sua seleção de futebol, nunca irão se esgotar. A crítica e a contratendência ao nacionalismo faz eclodir protestos nos estádios da Tunísia e a aproximação de jogadores franceses com os jogadores de nações antes subalternas aos comandos franceses. For one thing, indeed, I mean, the experience of the past is quite often no longer relevant or no longer seems relevant. Até trabalhos científicos, como o do historiador Eric Hobsbawm, que constatando que nos clubes nacionais de maior êxito não é incomum ter apenas 2 ou 3 jogadores nativos, vê presente nos jovens mercenários e milionários do esporte um impulso à comunhão transnacional. Na França, um país que se abriu à imigração, uma boa parte se sente orgulhosa de formar sua seleção e seus clubes mais importantes com africanos, afro-caribenhos, berberes, celtas, bascos e com filhos de imigrantes ibéricos e da Europa Oriental. A invasão multiétnica permitiu, exemplifica o historiador, que Zinedine Zidane, filho de imigrantes muçulmanos da Argélia, se tornasse o melhor dos franceses, independentemente de sua origem étnica, mostrando que as barreiras racistas não são invencíveis, que a xenofobia não é o estado permanente da alma francesa, mas uma contingência histórica. Mas é também no Le Blues que temos a alegoria perfeita da tensão multicultural presente nas ruas, sendo uma equipe fidedigna à realidade de seu país. Dentre eles, tem os imigrantes mais franceses que os franceses, quem não curte muito cantar o hino, os heróis, os anti-heróis e aqueles que zelam por suas raízes, reconhecem suas contradições e ainda assim se sentem parte do que se tornou a França de hoje. Mas e aí, Vasselenko, qual seleção que depende de suas colônias que vocês gostariam que falássemos por aqui? Comenta aí, e se você chegou até aqui no vídeo, não esquece de deixar seu like e já se inscreve no canal, porque aqui tem conteúdo todos os dias.